Histórica da morte e ressurreição de Jesus, porque ele porque ele está vivo, não deixou nenhuma prova arqueológica dele mesmo aqui, tá bom? Vai, que está filmando, pode ir. Da palavra, porque Jesus está vivo, ele ressuscitou, então não há nada que a gente possa encontrar dele mesmo, porque ele ressuscitou verdadeiramente. A gente estava ali no lugar que era do pessoal que olha a segurança, então ele pediu licença. Vamos ver, esperar o Jonathan chegar. Eu tô vendo uma bandeira ali, tá com a Amadel, será que? Amadel, tem mais gente pra trás dele. Mas tem mais gente. Você tá vendo aqui a bandeira amarela atrás? O Jonathan apareceu. Oi? É o que eu falei. 33, 33, 33. Ele ainda deu uma percentagem maior aqui, né? Assim, o que acontece? Bom, deixa o pastor Saião falar, depois eu falo. É só dizer assim, quais as evidências que há aqui? Helena, mãe de Constantino, com 78 anos, devota, a mãe do imperador. Quando começou o Império Bizantino, ela veio com um exército para cá, com o que era a terra de Jesus. E ela era muito mística, Helena. E ela começou a demarcar alguns lugares como sendo lugares de onde Jesus esteve. Aqui que surgiu a Igreja da Natividade de Belém, a Igreja do Santo Sepulcro. Agora, a história que contam com Helena, que estava ela com Macário, Eusébio de Cesareia, que era o biógrafo de Constantino, e que marcaram para ela que aqui era o lugar do Santo Sepulcro. Aí ela mandou fazer 3 valas e encontraram 3 cruzes. Ela falou, uma dessas cruzes é a de Jesus. Agora, como vamos demarcar qual era a cruz de Cristo? Então trouxeram uma mulher doente, fizeram-na deitar na primeira cruz, não aconteceu nada. Na segunda, não aconteceu nada. Na terceira, a mulher ficou boa. Então falaram, essa era a cruz de Cristo. Eles pegaram essa cruz, a Helena levou para Roma, picotou a cruz, e a cruz foi espalhada por toda a Europa, tá certo? Agora, tem 2 coisas. Por um lado, eu não posso, como arqueólogo, historiador, validar isso. A gente chama da tradição bizantina. Mas, por outro lado, você não pode jogar toda a tradição bizantina fora, porque, por exemplo, vocês estiverem em Cafarnaum, não fizeram? Aquela casa de Pedro, em cima dela tem uma construção de uma igreja octogonal bizantina. E acima dela uma igreja do 5º século. E nós temos o testamento de Égira, que veio para cá, peregrina da Espanha, e ela falou que a casa de Pedro, príncipe dos apóstolos, virou Domus Ecclesia. E eu tenho uma casa de pescador que virou, e essa casa ficava perto do porto, tinha instrumentos de pesca, e eles encontraram uma pedra com o nome Petros, Oikos tu Petru, casa de Pedro, posterior. Mas era uma tradição que validava. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É como, por exemplo, alguém que tem uma tradição da Igreja Deus é Amor, porque ele conheceu Davi Miranda e tudo mais, então é uma fonte. Então a gente não pode jogar tudo fora. Não podemos jogar fora a água suja, a bacia e o menino junto. Mas também não podemos ser tão crédulos. Além disso, existe outra coisa em favor de Helena aqui. Aqui é um lugar que tem realmente sepulcros da época de Jesus. Essa igreja está situada na época de Jesus do lado de fora dos muros da cidade, porque a terceira muralha não tinha sido construída. E eu uma vez tive a oportunidade de descer no subsolo dela, só uma vez que eu consegui isso, com um padre franciscano amigo meu que já foi embora. E lá embaixo você tem algumas cruzes de peregrinos do 2º século. E um desenho de um navio com a vela quebrada, escrito em latim Domini Ivimus, Senhor, chegamos. Então eu tenho um indicativo que no 2º século havia peregrinos nesse lugar aqui. Além disso, o Adriano, quando ele tornou Jerusalém, ele a Capitolina, ele construiu um templo para Júpiter aqui. Se o Adriano colocou aqui é porque ele queria, todo lugar que tinha motivação religiosa, ele mandou dessacralizar. Então eu tenho evidência que aqui tinha concorrência religiosa cristã. Aí a pergunta é, eles tinham alguma tradição que alguma coisa aconteceu aqui, uma tradição que nos faltou. Então, existe uma possibilidade, lembra? X, tradição e possibilidade. Aqui eu não vou falar que é tradição, possibilidade existe. Com o chamado Jardim da Tumba, que é o lugar que os protestantes gostam mais, eu mostrei no ônibus lá o local, né? Aquele túmulo que vocês veem muitos, ali, aquele túmulo não é da época de Jesus, ele é do primeiro templo. Então, por isso que eu, assim,
Estou sendo muito sincero com vocês, não é só sendo politicamente correto, não. Pode ter sido aqui, pode ter sido lá, ou pode ter sido um terceiro lugar. Eu, por exemplo, falei até aquele... Fala que o túmulo lá do primeiro templo. Do primeiro templo, aquele túmulo que está lá, exatamente, porque ele está na mesma sequência de túmulos que vão embaixo da École Biblique. E o Gabriel Barcar, inclusive. Sim, ele que examinou. Exatamente, examinou. É primeiro templo. Então ele não pode ser da época de Jesus. Muito anterior, porque a Bíblia fala que o túmulo que Jesus foi sepultado era novo. Então definitivamente não era aquele. Isso eu posso afirmar, não era aquele. É mais chance de ser um dos que tem aqui. E eu vou falar uma coisa, vocês não vão ficar chateados. Eu não vou levar vocês num lugar aqui dentro, que vocês são muitos. Mas tem um túmulo lá dentro, que a única coisa que eu pergunto para os católicos é o seguinte: por que o túmulo de Jesus não poderia ser esse, justamente aquele que mostra? Então tem uma tradição isso aqui. Vocês entenderam isso? E houve umas pesquisas recentes. Sim, eles mexeram, levantaram, e lá dentro nós vamos fazer até o seguinte para otimizar. Eu queria fazer duas coisas aqui. Nós estamos num momento que está todo mundo junto, e eu não sei se nós vamos ter outro momento todo mundo junto assim. E eu fiz uma coisinha aqui que eu já vi que é o mesmo perfil do pastor Saião. Eu acho que essa viagem ela tem que ter 3 coisas para ela ser perfeita, completa. Porque perfeito só no céu, né? Em primeiro lugar, ela tem, não em ordem de prioridade, apenas de elencar, ela tem que ter turismo. A gente tem que dar momento para vocês comprarem os arrava da vida, tirar as fotos, ter lembrancinha, essa coisa toda. Segundo lugar, cultura. Hoje eu vou contar para vocês um segredo. Eu falei para o pastor Saião assim: você não quer então que fazer só o Monte das Oliveiras e eu fico com uma parte aquela... Eu quero escavar de jeito nenhum. Eu não perco aquela oportunidade, nem pelo tempo nem nada, né? Tava quase uma briga de foice no escuro que os dois queriam ficar escavando, ou seja... Não conseguiu infringir e enganar vocês. Enganar vocês. Você está com 2 pessoas que, acima de tudo, têm uma responsabilidade acadêmica. Tanto o pastor Saião como eu. A gente sabe que essa viagem não saiu barato. E a gente não quer que vocês venham para cá para ver folclore. Senão a gente levaria vocês para Disney. Para Miami. Vocês entenderam? E em terceiro lugar, espiritual. Você tem que ter um encontro com o transcendente aqui. Com a transcendência. Como muitos estão tendo. Quando vocês começam a emocionar, a chorar. Eu acho isso bonito. Então esse tripé. Turismo, cultura e espiritualidade. E nesse momento eu vou falar da espiritualidade. Os judeus, enquanto nós estamos aqui diante da porta do Santo Sepulcro, onde muitos católicos estão vindo aqui, a poucos metros de nós, tem vários judeus lá no Kotel recebendo o Shabat. Porque já está escurecendo e daqui a pouquinho vai começar o Shabat. E como o pastor Saião falou muito bem lá no tanque de Betesda, o problema do Shabat, que Jesus falou assim: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, é que os judeus tornaram a lei, lembra que eu falei isso com vocês? Algo tão precioso, que eles pecaram contra Deus, cumprindo o mandamento de Deus. Por quê? Quando você coloca qualquer coisa acima de Deus, até a doutrina religiosa, você torna aquilo uma afronta a Deus. Vocês entenderam? Então, que nós nunca deixemos que a ortodoxia seja maior que Deus. Quando os judeus permitiram que o templo fosse mais importante do que o Deus que era adorado dentro deles, Deus fez o templo ser destruído. Quando Abraão achou que Isaac era mais importante do que Deus, Deus falou: sacrifica o seu filho para mim. E eu costumo dizer que Abraão matou Isaac sim, não fisicamente, mas no seu coração. E nesse momento, gente, eu quero, talvez é a última oportunidade que eu estou com todo mundo junto, porque vocês voltam para o Brasil e eu fico. Eu não vou com vocês para Jope, mas eu quero de coração agradecer vocês por uma coisa muito importante que vocês deram. Eu acho que eu posso falar em nome do pastor Saião também. Para nós dois aqui, carinho, colo. Você está diante de 2 pastores aqui, mas muitas vezes o pastor é uma ovelha sem pastor. No púlpito, Deus nos usa para alimentar vocês. Mas quando a gente desce para o púlpito e alguém chega e fala assim: pastor Saião, obrigado porque aquele sermão seu me fez entregar a vida a Deus, aí vocês trocam de papel. Você passa a ser o pastor do